A Flash é mais que uma solução de benefícios flexíveis, com alimentação, refeição, transporte, saúde, qualidade de vida, cultura e muito mais em um só aplicativo e cartão. A Flash é mais que uma solução que dá autonomia para os colaboradores gerenciarem e utilizarem seus benefícios. A Flash é isso tudo. Tudo que o RH quer. Tudo que os colaboradores buscam. Tudo que sua empresa precisa. Flash. Liberdade é mais que um benefício. Aqui na WeCare, trabalhamos para tornar as pessoas incríveis. Somos uma plataforma web e mobile para reconhecimento de colaboradores no modelo peer-to-peer e levamos para as empresas um ambiente de trabalho mais leve e divertido, onde as pessoas se sentem valorizadas e conectadas. Afinal, para se sentirem incríveis em sua vida profissional, as pessoas querem cada vez mais gerar impacto significativo com o que fazem, tendo a oportunidade de realizar um trabalho de excelência, do qual se orgulhem, e, é claro, sendo reconhecidas por isso. Essas pessoas merecem um tipo de reconhecimento que vai além do básico, do mando bem generalizado e dos momentos formais de feedback. O reconhecimento que elas querem é o que acontece no dia a dia e valoriza suas contribuições, entregas e comportamentos, mostrando que elas estão no caminho certo e dando aquele gás para continuarem se desenvolvendo e crescendo junto com o negócio. É por isso que na WeCare usamos tecnologia para entregar uma experiência surpreendente, uma experiência de reconhecimento com pontos, onde pontos acumulados são trocados por recompensas, o que faz o olho do time brilhar, fortalece a cultura e tem tudo a ver com as pessoas e os modelos de trabalho da economia digital. Vamos juntos? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde, seja bem-vindo. Hoje a linguagem é diversa e inclusiva, porque o meu convidado é empreendedor social na Igual, consultoria especializada na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ele já auxiliou, junto com a mulher, Andrea Schwartz, mais de 20 mil pessoas a conquistarem um emprego no mercado. Além disso, ele é CIO, ou CEO, Chief Impact Officer, na EqualWeb, uma tecnologia de acessibilidade capaz de transformar qualquer site num ambiente inclusivo em apenas um clique. Seja bem-vindo, Jacques Haber, que alegria de ter aqui. Alegria minha, né, pelo convite. Tudo bom, Mark? Como é que você está? Cheiroso, porque esse estúdio aqui é muito perfumado. Ô, Jacques, diz uma coisa para mim. O que significa a inclusão digital verdadeira que vocês têm promovido? Boa pergunta, Mark. Inclusão digital ou acessibilidade digital é um termo novo, mas super importante de acordo com o momento que a gente está vivendo de transformação digital. Então, significa dar acesso para todas as pessoas no ambiente de internet. Então, você imagina, por exemplo, pessoas que não enxergam, pessoas que não movimentam os braços, pessoas analfabetas, pessoas que vão ficando mais idosas e têm mais dificuldade de enxergar a tela do celular. A gente está cada vez mais acessando a internet pela tela do celular, mas qual que é o problema disso? A tela é pequena, então não é todo mundo que enxerga, todo mundo que tem acesso ao conteúdo. Então, no momento que a gente está vivendo de aceleração da transformação digital, é importante que a gente pense na acessibilidade digital, que são os recursos, que são necessários para que todas as pessoas possam acessar os conteúdos dos sites. Interessante, porque a gente está muito acostumado com as redes sociais, e claro, as redes sociais já trazem alguns recursos ali, como uma segunda tela, em que você pode explicar. As comunicações das pessoas também colocam hashtag para cego ver ou para todos verem, explicam o que está ali na foto. Mas isso talvez para quem não enxergue. E para quem não escuta, ou como você bem explicou, alguém que não tem um braço ou não tem mobilidade, o que vocês provêm e o que está sendo feito hoje de mais moderno em questão de site? Tem muito RH aqui de empresa assistindo a gente. Me conta efetivamente, na prática, como isso acontece. Bom, a EqualWeb é uma tecnologia de inteligência artificial
né? Então, ela é desenvolvida em Israel. Israel tem uma grande fama de desenvolver tecnologias que servem às pessoas. Eu acho que tem uma questão que a gente está vivendo, que a gente está cada vez mais dependente da tecnologia, mas não somos nós que temos que servir a tecnologia, é a tecnologia que tem que servir as pessoas, né? Então, a tecnologia é uma ferramenta para que a gente possa ter uma vida melhor, com mais qualidade de vida, com mais produtividade, com mais conexão. Então, basicamente, o que a tecnologia da EqualWeb faz, ela adiciona até 31 recursos de acessibilidade digital aos sites. Então, como você bem colocou, aquela hashtag para cego ver, ela serve para você contextualizar a imagem dentro do texto, para que uma pessoa que não esteja enxergando aquela imagem possa entender aquele conceito do que está sendo passado. Mas a EqualWeb, ela vai muito além disso, né? Porque ela usa o algoritmo de inteligência artificial para transformar um site que foi desenvolvido sem nenhum recurso de acessibilidade num ambiente totalmente inclusivo e acessível. Então, são recursos, por exemplo, como leitor de texto, né? Então, uma pessoa que não enxerga o que está escrito na tela, ela pode escutar, né, o que está escrito na tela. Uma pessoa que não mexe os braços, ou que tem grande dificuldade de movimento dos braços, ela pode dar comandos de voz, né, e navegar com independência, com autonomia. Você sabe que não são só pessoas com deficiência que precisam de acessibilidade, então vou te dar um exemplo. Pessoas daltônicas, né, que não enxergam todas as cores. Só no Brasil, a gente tem de 9 a 10 milhões de brasileiros que são daltônicos. Então, de repente, ele acessa um site que tem um fundo de tela azul com uma letra verde e ele não consegue ter leitura daquele conteúdo. Então, com a EqualWeb, ele tem um recurso que ele muda o fundo para a cor que melhor atende a ele, né? Então, são recursos como esses, né? Então, aumento de fonte, enfim, ajustes de leitores de tela. Então, como é que um cego navega na internet hoje? Ele tem um software que lê o que está escrito na tela para ele. Então, todo esse conjunto de recursos é o que faz com que a EqualWeb transforme qualquer site web num ambiente acessível para todos. Você é casado com a Andrea Schwartz, que é uma mulher cadeirante, já tem mais de 20 anos de cadeira, então você vive uma realidade muito próxima, muito particular com a questão tanto da cadeira como das pessoas com deficiência. Eu falei aqui no começo que a tua empresa, Igual, ela incluiu mais de 20 mil pessoas em 20 anos no mercado. Então, você já deve ter visto um pouco de tudo. A conversa está mudando quando a gente fala em pessoas com deficiência, lembrando que no último censo eram, me corrige, 24% da população brasileira? A conversa está mudando, acho que o tema está chegando nas instâncias maiores das empresas, né? Os grandes líderes, né, já perceberam a importância da diversidade e da inclusão. Então, você imagina que hoje você falar de diversidade e inclusão nas empresas é muito mais fácil do que era há 20 anos atrás, mas no que tange a pessoas com deficiência, eu acho que é um público que ainda está bastante invisibilizado, né? Então, as posições que são oferecidas hoje para profissionais com deficiência ainda são posições pouco estratégicas, né, muito operacionais, da base da pirâmide organizacional, mas a gente vem mudando sim, vem avançando. Eu acho que é aí que entra um pouco da tecnologia, né, para acelerar esse processo, né, a tecnologia que a gente diz com propósito, que é aquela tecnologia que inclui, né, que está servindo as pessoas. Então, quando você une tecnologia com os conceitos de inclusão e diversidade, aí sim você consegue acelerar esse processo, ganhar escala e mostrar que, independente de qualquer característica, todo mundo tem o seu valor, né? Todo mundo pode agregar para o ambiente corporativo da empresa. Então, vou te dar um exemplo bem claro, né? Se está muito hoje no discurso das empresas que querem ser mais inclusivas, como é que você sai do discurso e vai para a prática? Então, não adianta uma empresa, né, o RH falar assim, olha, aqui a gente aceita todo mundo, a gente está enxergando muito mais as competências do que a questão, ou do que qualquer característica que a pessoa tenha. Então, se candidate aqui nas nossas vagas. Mas quando o cara vai acessar o site da empresa, esse site já não é acessível. Então, já existe aí um problema de pouca oportunidade ou desvantagem em relação àquele candidato que pode ser qualificado e ter o perfil para aquela vaga, mas que nem conseguir se candidatar naquela vaga ele consegue por falta de acessibilidade.
Então, eu digo assim que um site, ele é como se fosse uma edificação, né? Então, a Andrea, por exemplo, ela usa cadeira de rodas, ela precisa de acessibilidade no ambiente físico, né, arquitetônico, ela precisa de rampa, ela precisa de elevador, ela precisa de uma catraca, né, que ela passe com a cadeira dela, né, uma vaga reservada. Então, você imagina que na internet acontece da mesma forma. Se você projeta um site, né, um código não acessível, você está colocando de barreiras para aquele candidato poder se candidatar na empresa e para que a empresa, no final das contas, tire do discurso e vá para a prática e tenha realmente candidatos mais diversos. Então, por isso que é importante a gente começar a pensar nesses conceitos de unir tecnologia com inclusão, que eu vejo que é um ótimo caminho para a gente avançar mais rápido nesse ponto. Como é que tem sido a aderência das empresas quando você trabalha a questão de Equal Web? Ou seja, você bate na porta, as grandes empresas, pequenas empresas, startups têm recebido de uma maneira positiva a questão da inclusão digital? Ótima pergunta. A gente está falando com muita empresa, né? O assunto está sendo muito bem recebido, mas, para você ter uma ideia, é um assunto muito novo ainda. Não tem, por exemplo, nas empresas, eu não sei se você já viu, mas eu nunca vi, um head de acessibilidade digital, né? Alguém que garanta que todos os canais da empresa sejam acessíveis para todos. Então, o que a gente está sentindo? A gente está conversando com muita empresa grande, né, empresas que estão acelerando muito essa digitalização, mas não tem ninguém responsável por esse tema, né? Então, quando a gente traz esse assunto, parece que não tem dono ainda. Então, se não tem dono, se ninguém cuida, não tem nem verba, né, para cuidar para fazer com que o site seja acessível. Mas a gente está percebendo que as pessoas estão gostando muito da tecnologia porque ela é muito simples e ela resolve de uma maneira muito fácil um problema que é bastante complexo. Então, mais uma vez, voltando para aquela história de que se um site é uma edificação, se você tem que tornar ele acessível, se você precisa reformar ele inteiro, isso se torna um projeto muito caro e que leva muito tempo. Mas quando você adiciona o componente de tecnologia, isso consegue ser feito em questão de minutos a um custo muito acessível. Então, eu estou vendo que a gente está trabalhando com isso há cerca de um ano. Algumas grandes empresas já contrataram a nossa tecnologia. No mundo, essa tecnologia já tem mais de 10 mil clientes, mas aqui no Brasil a gente está começando, a gente já está com cerca de 30, 35 clientes, né? Grandes empresas que já estão adotando, mas a gente está vendo que isso depende ainda de alguém que seja o sponsor, né? Que fale assim, não, eu acho que isso é importante, eu vou tirar a verba aqui do meu budget e vou colocar em acessibilidade digital. O que acho que é importante a gente entender é que a acessibilidade digital é bom para o negócio também, né? Para a empresa, seja do ponto de vista do RH, porque você consegue ter um funil maior de atração de talentos, então employer branding é super importante para você, como marca empregadora, poder recrutar, né, e atrair os melhores talentos, independente se são pessoas com deficiência ou não, né, mas do ponto de vista de negócios também, porque a sua loja virtual, quando ela não tem acessibilidade, ela está de portas fechadas para 60 milhões de consumidores, né, porque no Brasil são 60 milhões de pessoas que precisam de um ou mais recursos de acessibilidade digital. E aí eu fico me questionando, porque quando a gente olha para uma pessoa com deficiência, evidentemente a gente não tem dimensão de qual é a luta dessa pessoa. Só que eu vou tentar fazer um exercício aqui de leigo. Eu me imagino, no caso, olhando para um site. Eu sinto, para mim, que a maior dificuldade que eu teria de navegar era se eu tivesse uma baixíssima visão ou fosse cego. É isso? Existem públicos dentro da deficiência ou das pessoas com deficiência que têm mais dificuldade do que outros quando a gente fala na acessibilidade digital? Com certeza sim, né? A diversidade de necessidades específicas é muito grande, mas a maior dificuldade realmente é das pessoas que não enxergam, né? Mas aí você tem vários graus, né, de dificuldades de visão. Você tem desde a pessoa que não enxerga nada e que precisa usar um software leitor de tela para escutar o conteúdo, então isso a tecnologia da Equal Web já resolve, né, até uma pessoa com subvisão, que seria uma pessoa, por exemplo, mais idosa. Eu mesmo, né, eu tenho 44 anos,
né? Estou longe de ser idoso, estar na melhor idade, na maturidade, mas ontem eu fui tomar um remédio, né? E eu não consegui enxergar a data de validade atrás do remédio. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu celular, tirei uma foto e depois ampliei para conseguir entender, né, qual que era aquela data de validade. Então, a acessibilidade, ela funciona para todo tipo de pessoa, né, desde quem não enxerga até quem tem uma subvisão. Mas você está correto, existem diferentes graus de dificuldade por tipo de deficiência ou por tipo de limitação, né, digamos assim. Não quero te desanimar, mas você não está tão longe da melhor idade não, tá? Você está chegando lá. Ó, não, eu tô na melhor idade, com certeza. Na melhor idade dos 40, né? Ô Jax, é o seguinte... Na melhor idade possível. Ô Jax, muitas das pessoas que estão nos assistindo devem imaginar, mas por que o Mark olha tanto para o celular? Estaria ele jogando Candy Crush? Estaria ele trocando WhatsApps com a família? Não. Eu olho para cá porque às vezes tem algumas informações que eu gostaria de dividir com você. Mas é evidente que muitos dos sites e até aplicativos já são nesse mobile device aqui ou num tablet. Essa tecnologia serve para o mobile e também vai servir para o aplicativo? Ótima pergunta. As pessoas estão cada vez mais utilizando o celular para navegar na internet. E é importante falar que essa tecnologia vai estar, né, já está no site do RH Summit, né, nós somos parceiros do Igor, do pessoal da transformação digital, e o site vai estar completamente acessível com as ferramentas da EqualWeb, né. Essa ferramenta, ela serve para o site e ela é responsiva, ou seja, ela vai funcionar num celular. Então, isso é importante, né, você está dando sempre um canal acessível para que qualquer pessoa possa acessar o seu conteúdo. Já no aplicativo, essa tecnologia não vai funcionar, né? A não ser que seja um aplicativo que aceite um código de JavaScript, que é como a linguagem que a nossa tecnologia funciona. Né? Normalmente, os aplicativos já são nativos, né? Não são web. Então, para isso não vai funcionar, mas tendo o site responsível no celular, ela vai funcionar sim. Eu fiz questão de te convidar aqui para o RH Summit 2021, e embora pareça que é um jabá, não é jabá, né? Aliás, se quiser me patrocinar, estou aceitando, viu? EqualWeb. Mas é muito, muito interessante ver como você, Jax, transpôs o universo físico, ou seja, como você trabalhava no escritório quando eu te conheci, depois trabalhando em home office ou em anywhere office, como vocês têm feito, você e tua mulher Andréia, e agora você trabalhando não só a inclusão de pessoas no mercado, mas acima de tudo, migrando para o digital. Você está sempre farejando tendência? É assim que funciona na tua vida? Sempre, sempre. A gente não se acomoda nunca, né? Acho que desde que a Andréia ficou na cadeira de rodas e que a gente acabou se transformando em empreendedores sociais, a gente poderia ter ficado em casa reclamando da vida e só apontando o problema. A gente sempre foi atrás das soluções. E mais recentemente a gente entendeu que a tecnologia era uma grande aliada da inclusão, né? Porque nós, como consultores, junto à Igual, e você também é uma pessoa que não deixa de ser um consultor, né, um comunicador, a gente tem um certo limite, né, porque depende de nós, então a gente tem um limite de tempo e pessoa, né, a gente não consegue se multiplicar. Então a tecnologia ela é capaz de trazer essa escala, né, essa multiplicação. Então a gente foi buscar realmente em Israel soluções, né, que conversassem com o nosso propósito, com tudo aquilo que a gente faz, e a gente está realmente encantado de ver a tecnologia trabalhando a favor da inclusão. A gente sabe que se a gente fosse site por site tentar corrigir o código, né, a gente demoraria uma vida para conseguir transformar isso, e com tecnologia a gente consegue acelerar esse processo, né, e consegue ganhar escala e também consegue cobrar mais barato. Acho que isso é importante, né? A gente torna acessível também a tecnologia para empresas não tão grandes, para empresas médias, para empresas pequenas, para pequenos empreendedores. Então, o site da Igual, ele já é acessível também, né? Então, o teu próprio site, né, Mark? Na hora que você me falou que você está
trabalhando no teu site. A hora que ele estiver pronto, eu faço questão de te oferecer a tecnologia da Equalweb para que tudo aquilo que você comunica em todas as plataformas de uma maneira tão boa e tão maravilhosa que seja acessível para todo mundo, né? Todo mundo tem o direito de ter acesso à informação, porque, no final das contas, toda essa história de pandemia que a gente está passando, eu sei que não tem lado bom na pandemia, eu sei que você fala bastante sobre isso, mas do ponto de vista da forma como a gente trabalha, a gente teve ganhos, né? Eu não preciso mais me deslocar para um escritório e voltar e perder aquele tempo e correr risco na rua, e não só por conta do coronavírus, mas por vários outros vírus que você pode pegar, você pode ficar doente. Então, hoje a gente faz 8, 9, 10 reuniões por dia, coisa que antes a gente não conseguia fazer. Então, acho que é importante estar sempre atualizado, e assim como as empresas, né, porque que querem ser mais inclusivas e mais diversas, elas têm que fazer com que a mensagem delas chegue para todas as pessoas, elas têm que se comunicar e se conectar com todas as pessoas. Não existe sustentabilidade se não for para todos, né? Não existe inclusão se não for para todos. Senão é mais discurso e pouca prática. Concordo plenamente com você, fico muito feliz que você tenha lembrado dessa minha frase, que eu tenho usado muito aqui no RH Summit. Eu vou lembrar uma frase que você e a Andrea usam muito, e eu queria que você me explicasse a diferença na prática. Vocês sempre falam que diversidade é convidar para a festa, e inclusão é chamar para dançar. Aliás, a Andrea dança muito na cadeira de rodas. Queria te perguntar, na prática, na essência corporativa, B2B, qual é a diferença entre diversidade e inclusão? Eu acho que essa frase é maravilhosa, mas eu acrescentaria mais um pedaço nessa frase, né? Então, diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar, mas pertencimento é você escolher a música que você quer dançar, né? Não é a música que o outro quer que você dance, né? É a possibilidade de você escolher a música que você quer dançar, de você ser quem você e que isso não te atrapalhe em nada, né? Porque no final das contas, tanto faz se eu estou na cadeira de rodas, se eu não enxergo, se eu não mexo o meu braço, né? Eu posso ter tantas competências quanto qualquer outra pessoa. Então a empresa ela tem que começar a enxergar as pessoas além de qualquer característica, né? E aí, quando a gente sai do discurso para a prática, a gente tem que olhar um pouquinho também para a cultura da empresa, né? Você olha para, por exemplo, para a alta liderança da empresa. Quantas mulheres tem na alta liderança? E aí, quantas mulheres com deficiência? Quantas pessoas negras, né? Porque é muito fácil falar, aqui a gente é super inclusivo e a gente faz propaganda e a gente fala que aqui todo mundo é bem-vindo, mas quando você olha para a liderança da empresa, quantas pessoas com deficiência tem lá? Né? Quantas mulheres tem lá? Então, existe essa diversidade. Então, acho que você viu recentemente, você deve ter acompanhado também o novo primeiro-ministro de Israel, né, que compôs o seu gabinete ministerial, e ele colocou lá o maior número de mulheres da história de uma equipe ministerial de Israel. Então eram 9 mulheres. Dessas 9 mulheres, uma era surda, né, uma é surda, ela é uma super ativista da inclusão e da língua de sinais. Outra, a ministra de Energia, é cadeirante, né, ela tem distrofia muscular. O ministro da Educação é um homem gay assumido, né? Ele trouxe 2 árabes para dentro do ministério, ele fez uma coalizão com o Partido Árabe. Então, assim, diversidade é isso, né? É você conseguir conciliar diferentes pessoas, diferentes opiniões, e aí sim colocar diversidade e inclusão no core do negócio, né? Porque não eu acho que a gente tem que parar de olhar diversidade e inclusão como algo social. É social também, mas ele tem que ser estratégico, ele tem que gerar valor, porque no momento que eu tenho representantes de diferentes perfis dentro da minha alta liderança, eu consigo entender melhor a dor também dos meus consumidores, dos meus colaboradores, de todos os meus stakeholders. Então é isso, é dançar, é permitir que cada pessoa dance a sua própria música dentro da empresa. Adorei, e você falando me veio um conceito muito forte, que é a diversidade dentro da diversidade, a diversidade dentro da inclusão, da qual se fala pouco. Como você bem citou, a gente tem alguns grupos que fazem muito barulho, mas nem todos são lembrados na hora de compor um gabinete, e deveria ser assim também nas empresas. Jacques, a gente tem pouquíssimo tempo, mas eu não queria deixar de te perguntar do papel do aliado.
você é um grande aliado, não só por ser marido da Andrea, mas também por trabalhar com isso, por olhar dessa forma equânime. Os teus filhos são meninos de ouro, já quase homens, né? Mas meninos de ouro porque cresceram com a questão da inclusão, mas também fazem parte disso, no sentido de ter uma visão cada vez mais inclusiva e generosa. E eu queria saber qual é o papel, então, de todas e todos, ou todas, até brinquei no início aqui, né? Que estão assistindo a gente e que não têm uma deficiência física ou até intelectual aparente. Qual é o papel do aliado? Ele é super importante, o papel do aliado, mas não se faz nada sozinho, né? Inclusão não é algo que você faça sozinho. Inclusão é um processo bidirecional, então vai da sociedade para as pessoas, né, que precisam ser incluídas e vai dessas pessoas também para a sociedade. Então é um processo de muita geração de valor, né? Todo mundo ganha com isso. Eu vejo que ninguém perde com inclusão, né? Se você perguntar quem perde com a inclusão, né? Não existe perdedor nesse jogo, né? Então tem uma frase que a Andrea gosta muito de falar e que faz todo sentido, que é: quando todo mundo joga, todo mundo ganha, né? Então você cria um ciclo virtuoso, né, onde todo mundo ganha. E o aliado é importantíssimo, né? Porque o aliado hoje ele tem que ser o líder da empresa que vai falar: não, eu quero que o nosso site seja acessível, eu quero ter mais pessoas com deficiência na liderança da empresa, eu quero ter mais mulheres, eu quero ter mais pessoas negras, né, na liderança participando, porque diversidade é um fato, inclusão é um ato, né? Diversidade ela já existe, ela já está aí, mas inclusão depende de nós, né? Depende de nós nos movimentarmos a favor dela. Então é isso que é o papel do aliado, ele emprestar a sua voz, emprestar a sua influência, emprestar o seu apoio para que as pessoas possam participar em igualdade de oportunidades. E não teria frase melhor para encerrar esse bate-papo do que: diversidade é um fato, inclusão é um ato. Olha, Jacques, eu adorei. Você que é empreendedor social na Igual, uma consultoria especializada em inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, já auxiliou mais de 20 mil, uma cidade, a conquistar o seu emprego. Você é Chief Impact Officer, ou seja, o chefe de impacto da EqualWeb, essa tecnologia que está, inclusive, incluindo as pessoas todas que estão assistindo o RH Summit 2021. Obrigadíssimo pelo papo aqui, viu? Obrigado, Mark. Um grande prazer ser entrevistado por você, um grande amigo, eu também sou grande fã seu. E obrigado para o RH Summit por trazer essa oportunidade da gente falar sobre um tema tão importante, que é a inclusão, acessibilidade digital, enfim, para a gente ter um mundo cada vez melhor, depende só de nós. Falar e fazer, porque toda tecnologia inclusiva by EqualWeb é agora RH Summit 2021. Até uma próxima.